Olá, pessoal, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui no canal da Mireia Borges para conversar com a Laura Meyer. Hoje o assunto vai ser quente. Vamos lá, Laura, te apresenta para o nosso público. Olá, pessoal. Muito obrigada, Mireia, pelo convite. Sempre é uma honra para mim poder participar dos teus programas. Fico muito feliz. E eu, como psicóloga, né, terapeuta sexual, procuro assim orientar dentro do possível, assim, estou à disposição para poder ajudar a esclarecer todas as dúvidas que eu puder. Que ótimo! Então, se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar por aqui, deixa lá nos comentários que a Laura vai responder. Mas, Laura, me diz uma coisa: qual é a diferença entre sexo na maturidade e sexualidade na maturidade? Tem diferença? Sexo a gente pensa assim muito a coisa genital, né? E Hum? sexualidade não necessariamente é genital. A sexualidade é tudo que envolve aquilo que nos é prazeroso na relação com o outro, porque a relação sexual com o outro não precisa necessariamente ter penetração, né? A gente pode desfrutar muito de prazer, porque com o envelhecimento muitas vezes a gente não tem mais condições de ter penetração, mas nem por isso, tanto o homem como a mulher podem deixar de ter, né? Nem por isso a gente deixa de ter prazer. Então, sexo, a gente pensa muito na penetração, e sexualidade é no prazer que tudo isso nos envolve, né? Todo o carinho, a intimidade, o beijo, o abraço, o toque, o se sentir desejada, a gente se amar, a gente se dar prazer. O autoerotismo também é muito importante, porque não necessariamente a gente tem uma parceria sexual, a gente pode ser sozinha e mesmo assim manter a sua sexualidade, se dando prazer, se proporcionando esses momentos de intimidade com a gente mesma. Que legal isso! E, Laura, me diz uma coisa: entre os casais, né? Geralmente a mulher dizem assim, depois da menopausa. Eu já acho que é bem depois da menopausa, né? Que a gente fica mais assim ai, dá uma secura vaginal, ou não está muito disposta. E os homens não, né? Os homens ficam, parece que eles têm mais tempo, mais longo de desejo sexual. Ou eu estou enganada? Pois então, eu acho, sabe, Mireia, que as coisas mudaram muito. A gente Uhum. tinha uma ideia, assim, de que depois dos 60 anos, as mulheres não faziam mais sexo, né? Então, Hã? assim, não, hoje em dia as mulheres com 60 anos estão a mil aproveitando a sua sexualidade. E existe tantos novos recursos que a gente tem para melhorar o desempenho sexual de nós, mulheres, né? Então, Hum? assim, a gente tem que, em primeiro lugar, se permitir, aceitar que a nossa sexualidade, se a gente tem saúde, a gente pode fazer sexo até morrer. E não Hum? necessariamente o sexo, como eu falei antes, com penetração. Pode ser com a masturbação, que é uma delícia É, também, com essa os brinquedinhos. masturbação, essa masturbação que você está falando, agora eu tenho notado que está abrindo muitas lojas de sex, como é que se diz? Hot Sex sex, shop, sex shop. sex Então, shop. as mulheres estão procurando mais, porque eu vejo mais mulheres dentro dessas lojas do que homens, por incrível que pareça. Porque eu tenho uma aqui do lado de casa que abriu faz o quê? Um mês, 2 meses, e eu já vi várias vezes mulheres e não homens lá dentro, né? E quer dizer que então a mulher está se permitindo a masturbação, a se sentir, ter prazer. Exato, as mulheres estão podendo falar mais sobre o seu prazer e buscando ajuda para poder ter mais prazer, né? Então, se Uhum. permitindo ir numa sex shop, comprar uns brinquedinhos, e assim a facilidade que também tem aquelas mulheres que têm um pouco de dificuldade de ir numa sex shop, de pedir online. Hoje em dia não precisa mais ir até a loja.
né? Eu tenho diversos casais que eu atendo e eles conversam e vão online buscar os brinquedinhos e veem qual é que é um brinquedinho mais interessante e juntos compram brinquedinhos e mandam vir direto para a casa deles. Então, assim, isso enriquece muito a vida de um casal, né? Como a gente está falando de mais de 60 a mais, assim, né? Sim, sim, E sim. uma questão que tu tinha colocado antes, assim, sobre a secura vaginal, né? Uhum. A pessoa tem que ir no ginecologista para poder avaliar o quanto, qual é os recursos que existem para melhorar isso. Hoje em dia tem uma coisa que é muito bacana, que é o laser na vagina. E o laser na vagina, assim, é revolucionário, sabe, Mireia? Porque ele proporciona diversos benefícios para uma mulher. Eu não tenho nada que ver com o laser, eu não estou fazendo propaganda, mas assim, eu sou encantada com isso, porque rejuvenesce, ele melhora a segurar a urina da mulher, melhora a lubrificação vaginal, melhora até a aparência da vagina, ela fica renovada. Assim como a gente faz laser no rosto e rejuvenesce, na vagina também. E é maravilhoso, isso rejuvenesce. E aquelas mulheres, por exemplo, que fazem cirurgias, que têm problemas de câncer e que não podem tomar hormônios, esse laser na vagina vai proporcionar essa possibilidade de elas terem essa lubrificação vaginal e coloca um lubrificante. Então, assim, tendo a orientação de ginecologista, isso vai ajudar muito essa mulher. Olha só que bela dica, né? Porque eu já ouvi falar do laser vaginal, mas eu acho que algumas mulheres não ouviram ainda falar, principalmente eu acho que mulheres da minha idade que são muito fiéis ao seu ou à sua ginecologista, que já deve estar há mais tempo, né, com elas. Então, Uhum, isso aí é uma coisa mais moderna, né? Muito uhum. interessante. Eu conheço algumas ginecologistas que fazem isso, eu acho bárbaro. E me diz uma outra coisa, Laura. Geralmente tu atende casais com problemas da sexualidade depois dos 60 anos, ou tem casais já mais jovens que procuram um atendimento, ou é mais um ou mais outro? Olha, a verdade é, Mireia, que eu atendo dos 17 aos 77, até pessoas mais velhas. Não tem idade. Não As tem pessoas idade. têm Não tem idade. As pessoas têm dificuldades desde quando iniciam as relações sexuais, durante o início das relações, durante o casamento, nas separações, quando passam dos 50, dos 60, dos 70, em todas as fases da vida. Eu atendo as mulheres, meninas, meninos, homens, mulheres, casais, gays, lésbicas, casais heterossexuais. Atendo de tudo em todas as faixas etárias. Ah, então não tem como é que se diz, um público específico, né? Tem todos. Não, Quando a atendo pessoa todos. sente necessidade, ela procura. Pessoa tem dificuldade sexual em todas as idades. Tá. E Não é o fato de hoje a gente ter informação assim online, entra na internet e vê, que significa que a pessoa com isso vai conseguir resolver suas dificuldades sexuais, né? Não, acho que muitas vezes a pessoa procura ajuda porque o problema dela é muito específico, às vezes até é uma inibição, é uma dificuldade de poder se abrir, de se mostrar, de ter intimidade, e isso muito tem que ser tabu, né? trabalhado. Muito tabu. Muito tabu. Ainda existe muito tabu, ainda as pessoas têm Ainda, dificuldade. ainda existe muito tabu sobre Ainda isso. existe. E sabe outra coisa que acontece muito? As meninas tendo relações sexuais por se sentirem na obrigação, porque todas as amiguinhas fazem, então elas também têm que fazer, e muitas Bijuteria. vezes sem ter sentido, sem poder, assim, até nunca se masturbaram. Isso ainda acontece, meninas que nunca se masturbaram, né? Ah. A gente não acredita que isso ainda hoje aconteça, mas acontece. Isso tu achas assim, que vem mais da família, da mãe que teria que falar, ou a escola que teria que falar, ou o que que tu achas assim? Eu acho que seria a melhor coisa quando a gente tem orientação em casa, né?
que os pais conversam. Eu atendo a alguns casais que têm a cabeça assim aberta e ótima e conversam com as filhinhas desde cedo e explicam e conversam, porque é desde pequenininha que a criança se toca, seja o menino, seja a menina, vai tocando nos seus genitais e vai descobrindo o prazer. Sim, Então, sim. assim, eu procuro orientar de que não tem nada de errado, que é assim que a gente descobre. Então, assim, às vezes os pais ficam um pouco angustiados, né? Então, a gente tem que orientar até nisso, como um É isso. preventivo, né? Para E é ajudar. interessante isso, né? Muito interessante. Então, assim, Interessante. vai proporcionar que essas crianças possam ter mais proximidade com os pais, de perguntarem o que as Mais suas. liberdade, né? Exato, ter a liberdade de fazer as perguntas e os pais Sim. poderem orientar. Agora também, eu não sei se eu cheguei a te falar que agora eu até esqueci de me apresentar como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Ai, que Então, assim, ótimo. então, assim, a gente pensa também o quanto seria benéfico nas escolas os professores terem orientação para poder também orientar os alunos sobre Alunos. questões sexuais, né? Eu, Sim. quando era aluna, eu tinha na aula de biologia, ensinavam para a gente como é que funcionava a sexualidade. E, Era uma coisa aberta. A gente fazia perguntas, se não pessoalmente, assim, abertamente, a gente escrevia num papelzinho e a professora respondia. Eu acho que houve um retrocesso, isso não acontece hoje em dia. a nossa E deveria, educação está bem comprometida em todos os sentidos. e deveria haver, né? Também, mas eu acho que inicia na escola, quer dizer, em casa, Em e que casa. também na escola poderia também ter isso. E outra coisa, por que ou como que tu te tornaste essa psicóloga da sexualidade? Pois então, eu trabalhava Terapeuta na sexual. não, eu trabalhava na Santa Casa e o Dr. Telequem, que é um urologista, ele queria muito ter uma psicóloga para trabalhar com os pacientes dele, da urologia e andrologia, e ele me convidou para participar da equipe dele. Então, eu fui e, naquela época, eu não tinha especialidade, eu fui para Brasília e fiz uma especialidade nessa área com o Dr. Ricardo Cavalcante, um sexólogo renomado, né? E, Uhum. então, assim, fiz esse curso e a partir dali, eu sempre procurando participar de congressos e cada vez, né, tentando me Sim, te desenvolver mais. aperfeiçoar, né? Te aperfeiçoar mais. Sempre me aperfeiçoar. Fui fazer mestrado, fui fazer formações, sempre procurando me desenvolver, porque eu também sou psicanalista, fiz a formação psicanalítica, e a gente trabalha muito com a sexualidade, mas do ponto de vista psicanalítico também, né? Porque a terapia sexual, ela é muito objetiva e a gente trabalha com exercícios, com técnicas. Então, assim, é uma terapia breve para trabalhar a questão sexual. Já a psicanálise, não, ela abrange mais o inconsciente, sonhos, e, enfim, a gente vai mais a fundo nos problemas das pessoas, né? Ah, Então, assim, são duas técnicas bem diferenciadas que eu me sinto, assim, mais apropriada de conhecimentos para poder ver o que é o melhor para aquela pessoa que está me procurando, o que eu posso oferecer e que conforme o diagnóstico, né, conforme a avaliação que eu faço dela, o que eu posso oferecer para ela de melhor. tu escreveu esses dois livros, foi aí que eu te conheci, né? Os livros, dois livros bons, maravilhosos, né? Que é Sexo, eu perdi Muito eles, prazer, muito sexo, muito prazer. prazer. Sexo, Volume 1 e volume 2. volume um e volume 2. São livros maravilhosos. Eu gostei muito. Tu tem, por acaso, perspectiva de um terceiro livro? Aí eu tenho, sabe, Mireia, eu quero muito poder fazer um sexo, muito prazer, volume 3 e mais atual, porque esses dois foram escritos em 2008 e 2010. É, Então, assim, muita coisa
coisa mudou nesse meio tempo, né? Mas já Então, é assim, muito bom, já eles, para começar, né? eles são assim básicos, mas muita coisa mudou, então eu acho que seria importante dar uma aumentar ele, né, renovar e aproveitar as coisas que já tem nele e aumentar, né, fazer um número 3, um volume mais atual. Eu tenho Ah, vontade, sim. Vou fazer assim. ai, que bom, porque olha, gente, vale a pena esses dois livros, são maravilhosos, mesmo sendo de 2008, vale a pena comprarem, vale a pena ler. Laura, a mulher com 60 mais, ela tem se sentido mais aberta, que nem nós já tínhamos conversado antes, porque mais assim, como é que eu vou dizer, mais tranquila para falar de sexo, mais tranquila para falar com seu parceiro, marido, namorado, sei lá, ficante, sei lá como é que eu vou dizer, né? Ela está mais confortável em conversar. E isso se deu, o que tu acha que se deu isso na mulher, nessa faixa da mulher? Eu acho que as mulheres, depois que passam dos 60, pensam assim, eu tenho que aproveitar a minha vida. Não tô nem O aí. tempo O tempo passa muito rápido e eu tenho que desfrutar do que tem a vida para me oferecer, né? Então, assim, Aham. vamos deixar de frescura, botar a frescura para lá, vamos ser felizes, vamos aproveitar, vamos, né, melhorar. Assim, quem tem prazer, poder ter mais prazer. Quem ainda não aproveitou e nunca teve prazer, poder buscar, né, melhorar e aprender a ter prazer, porque sempre não existe assim, não tem idade, não existe mais isso. A gente tem idade que a gente quiser ter. Se a gente Na quer ter cabeça, né? prazer, e tá tudo na nossa cabeça. Se tu quer ter prazer, se tu nunca teve com o teu parceiro esses anos todos de vida e que tu quer ter prazer, a gente vai trabalhar para que tu tenha o teu prazer, porque todo mundo tem que poder desfrutar daquilo que tem vontade. Eu quero ter mais prazer, eu nunca tive prazer, eu vou buscar isso. Então, assim, essas mulheres estão se permitindo mais, não tem mais essa barreira da idade, né? As pessoas estão. Porque assim como as mulheres estão 60 a mais, os homens também estão. Eles também querem desfrutar de prazer com essas mulheres, né? Então, assim, Sim. isso dá mais liberdade para que eles, o casal, busque, né, ter prazer juntos. Aham. E não sei se chegaste a ver aquele filme com a, como é, grande, grandão, o grande Pedro, Ah, o nome sim, daquele aquele filme filme fala. Pois maravilhoso. aquele Uhum. filme retrata bem isso, aquela mulher que foi casada há anos. Como é que é o nome do filme, meu Deus? Eu não João lembro. Brandão, eu acho que é. Já troquei o nome do cara, disse Pedro. É, Não, não não, fiquei. Tem o nome grandão, mas eu não me lembro agora do nome do rapaz. E eu achei bem interessante a mulher que nunca teve o orgasmo, e com ele ela queria alcançar o orgasmo, ela queria saber coisas sobre sexo que ela não vivenciou com o marido, né? E eu achei aquilo muito importante para as mulheres verem isso. As mulheres mais velhas, que era muito, na minha época, né, de 60 anos, 66 agora, de não ter essa conversa sobre sexualidade, nem com o pai, nem com mãe, nem com a escola. Então a gente ia aprendendo na vida, né? E tem mulheres que não atingiram o orgasmo nunca, nunca tiveram um orgasmo, nunca tiveram o prazer, não sabem o que é prazer. E essas mulheres, eu acho que elas têm vergonha de procurar às vezes. E vendo esse filme eu achei bem interessante, né? porque mostra o quanto é possível que isso aconteça, né? Então, Uhum. assim, eu entendo, né, que naquela época as mulheres não tinham liberdade nenhuma, muitas vezes até as mães nunca tiveram prazer Não e, é? e não tinham nem como conversar sobre isso com as suas filhas, né? Então, Mireia é uma mulher assim que hoje tem 60 mais e ela nunca teve prazer. Essa mulher pode ter prazer, sim. Ela tem que botar a vergonha de lado e buscar ajuda para Não poder precisa aproveitar. ter vergonha, não precisa ter É, vergonha.
Não tem que ter vergonha. Elas Deixa têm que sem vergonha! Tem que ser sem vergonha, é isso mesmo, Mireia. Tem que ser sem vergonha para poder aproveitar e desfrutar da vida. Não precisa, se tiver parceiro, trazer o parceiro junto para a gente poder trabalhar isso com o casal. Se não quiser, vem sozinha, trabalha com ela própria, porque na verdade a gente primeiro tem que se dar prazer, porque a gente não tem como ter prazer com o outro se a gente nunca se deu prazer. Tu não pode pedir para o outro a responsabilidade que é tua. Tu tem que te responsabilizar pelo teu prazer, tu tem que te fazer gozar, para daí, então, dizer para o teu parceiro ou para a tua parceira o que tu quer que essa pessoa faça em ti, de que jeito que tu quer. Porque a pessoa não tem como saber o que te dá prazer, se tu também não sabe o que te dá prazer. É verdade, é verdade. Eu tenho lido ultimamente que nos Estados Unidos os casais não estão tendo mais prazer, não estão tendo mais relações sexuais de tão cansado que aí chega fim de semana, eles querem descansar, eles querem beber alguma coisa, têm os filhos. Eu não sei se já ouviste falar alguma coisa disso, que a vida está muito corrida e que aí as pessoas não estão conseguindo aquele carinho, aquela, sabe, para começar a ter seu prazer. E isso tu percebes nas pessoas que conversam contigo? Eu percebo sim, eu sei dessas pesquisas que têm rolado pelo mundo inteiro. Isso acho que não é só nos Estados Unidos, né? As pessoas andam de uma forma muito ansiosa, Sim. correndo, e não se dão conta, Mireia, não é só nem a questão sexual, é tudo, é a vida. As pessoas não param mais para respirar, para comer com calma, para poder curtir os filhos, para poder curtir a vida. É tudo muito atropelado e correndo. As pessoas têm que se conscientizar da necessidade de dar uma pausa, de poder aproveitar a vida. E, claro, junto com a vida vem essa questão sexual, ter tempo para pensar em sexo. A gente tem que pensar em sexo, porque o sexo quando a gente chega em casa e está podre de cansado, a última coisa que tu vai querer é pensar em sexo. Então, o sexo tem que ser pensado sempre, não só na hora que tu vai deitar na cama. E assim, por que tem que ser na hora de deitar na cama, de dormir? Não, pode ser no final de semana, depois do almoço, de tarde, ou domingo de manhã, horários diferentes, quando a gente está bem disposta, a gente está com vontade, né? E daí também não precisa assim, eu não estou morrendo de tesão, mas assim, se eu for tocar o outro, beijar, fazer carinho, sem ter assim o objetivo de ter que ter o homem a ereção e a mulher ter que se sentir excitada, não. Vai devagarinho, brincando, tocando, mexendo, isso acaba despertando em nós um desejo. O outro vai ser responsivo ao nosso toque, ao nosso carinho, é o beijo que acende, que mexe. As pessoas deixam de beijar de língua, e é tão importante a língua, mexe com a nossa sensibilidade, mexe com todo o nosso corpo, nos deixa excitados, né? Então, assim, as pessoas têm que querer que aconteça, porque não vai acontecer sem pensar. A gente tem que pensar que a gente tem vontade de estar ali com aquela pessoa, que a gente quer ter aquela intimidade. Isso é muito importante para que aconteça a intimidade da relação e, quem sabe, as coisas aconteçam ao ponto de ter ereção, de ter lubrificação, de ter penetração, ou não também. Só ter esses momentos de intimidade já é muito gostoso, né? Bastante. Bom, pessoal, nosso tempo está chegando ao final, pouco tempo, mas eu agradeço demais, Laura, esses ensinamentos que tu desse para a gente agora, para o público, e agradeço a presença de todos vocês também, né, que estão aqui nos assistindo. Sempre, Mireia, eu fico à tua disposição. Eu gosto muito de ti e quero sempre poder estar te ajudando. Obrigada. Beijo, gente! Beijo!